Ou eu mudo o mundo, ou eu destruo tudo! Não é engano, não. Eu descubro as camadas mesmo. Bora lá? Bem-vindos a mais um Descubra as Camadas. Aqui, onde se fala de tudo, sobre tudo e com todo mundo. Hoje, assim como no episódio anterior, temos mais um tema não tão leve assim para tratar. Vamos falar do sistema. E para que isso não fique tão pesado, vamos apelidá-lo carinhosamente, chamando-o de SIST. Deu errado aqui, viu só? Essa é a questão do ao vivo. Eu estava com o piano ligado e na hora eu ia tocar uma nota Si. Vamos chamá-lo de SIST. Aqui é assim, tudo no ao vivo. Tudo é gravado uma única vez para que você, que confiou em meu trabalho, utilizando a preciosidade do seu tempo de vida, possa ter contato com aquilo que há de mais sincero que sai de dentro de mim. Então, quando utilizo a minha voz como este veículo que vai até você para te abraçar com afago o coração e dar um beijo de luz no seu inconsciente, saiba que, sobretudo, queremos falar a verdade, mesmo que ela não seja absoluta. Queremos descobrir as camadas do conhecimento para falar sobre aquilo que nós estamos presos. Ué, mas não estamos livres? Sim, estamos, mas nós também estamos presos. Tudo isso é uma loucura muito grande. Hoje, damos início ao episódio de número 6. Se o episódio de hoje tivesse uma cor, sem dúvidas, seria, como diz a canção de Gilberto Gil, Indigo Blue. Episódio de número 6. O número da harmonia. Um número que tem a missão de fazer tudo aquilo que é preciso e necessário para manter quem se ama bem. Porém, quando nós falamos de sistema ou de sistemas, é muito comum que pensemos em desarmonias, dissonâncias. Assim como na música, quando tocamos sons que não combinam uns com os outros e unidos ficam tão dissonantes. Mas vamos falar de tudo o que o 6 faz quando está no comando de um sistema. Por favor, sejam inteligentes, compreendam ironias. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Há muito tempo, em um tempo tão distante, em que o tempo não era cronometrado,
o Deus cristão, teve muitos filhos. E como a maioria de nós já sabe, um deles não gostou de tudo que acontecia lá no céu e ele pegou e falou: pai, o negócio é o seguinte, eu tenho muito mais direito de comandar esse negócio aqui todo do que você. E ele foi expulso de lá. E como a gente bem sabe, ele trouxe alguns bilhões de irmãos e irmãs com ele. O que nós não sabemos dessa história, isso é uma história, para que fique bem claro, é que ele tinha um irmão chamado Ciste. Ciste de sistema. E o poder do Ciste era de criar sistemas. Olha que coisa mais previsível. Então, assim que eles foram expulsos e ficaram vagando pelo cosmo, pelo universo, universos, planetas, galáxias, e não tinha nada para fazer. Eles já reclamavam do que acontecia no céu celestial. Então, quando conheceram o nada, aí que realmente ficaram, porra, mas que negócio mais chato. Então eles foram atrás de pensar em uma maneira de se vingar do pai. Mas não tinha como isso acontecer, porque o pai ele era muito poderoso. E fora todos os outros irmãos que ainda estavam ao lado do pai. Então, bom, o que os restou foi ter conhecimento e descobrir as camadas do mesmo. Pois é, meus caros, minhas caras, minhas e meus nobres, eu lamento em lhes dizer, mas a expansão de consciência também se aplica às pessoas más. Tem gente que é muito inteligente. Eu poderia citar alguns nomes, mas tá tudo no começo e eu não quero me comprometer desde já. Então eu vou citar mais à frente, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Da mesma forma que eu fiz com o Ciste. Bom, tome muito cuidado. Inteligência também serve para o mal. E quando eles expandiram a consciência de que o pai deles estava com um projeto maravilhoso, um projeto chamado Planeta Terra, que levou 6 dias para ser construído. Vocês também conhecem essa história? Deem uma olhada no livro de Gênesis, Gênesis 1. E também recomendo para vocês a canção Gênesis, do grupo gospel ali dos anos 60, 70, Novo Alvorecer. Mas o que aconteceu com esses anjos caídos, magoados por terem sido excluídos pelo próprio Pai? Foram excluídos de um sistema em que tudo era perfeito, em que tudo era bom. Eles pensaram: o planeta Terra não é o projeto do Pai, mas é aquilo que ele colocou dentro desse planeta, que se chama Terra e tem muito mais água. Bem sabemos que água é vida. E o que o Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, estava fazendo
Era um projeto que continha 30 milhões de espécies de vida. Ouçam bem, não são 30 milhões de vidas, mas 30 milhões de espécies de vida. E dentre essas 30 milhões de espécies de vida, de vidas, o Criador escolheu uma para amar mais do que tudo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a vida é uma coisa boa, a vida é maravilhosa, a vida é a coisa mais linda da vida da gente. A vida por si só é um fato. A vida por si só é uma bênção. A vida é o maior presente que nós ganhamos de nossos pais. Bom, com base nisso, nessa tentativa de sacanear com o pai, Siste, Samael, Niame. Samael, para quem não conhece, talvez seja muito mais popular o seu nome, Lúcifer, que na verdade foi roubado e, enfim, não quero entrar nisso aqui. E Niame, o ladrão de histórias, responsável por todos os apagamentos históricos que conhecemos. Siste pensou de trabalhar nesse projeto maravilhoso chamado raça humana, criando sistemas de autodestruição. Com a ajuda e a perspicácia de seus irmãos, que só sabiam roubar, mentir, matar, distrair, destruir, ele deu início a esses sistemas de autodestruição, que fez com que os seres humanos olhassem uns para os outros como inimigos. É por essa razão que mesmo hoje, tanto tempo depois, hoje em que o tempo já é cronometrado, em que nós conseguimos fatiar um ano, um mês, uma semana, uma hora, até os segundos estão sendo fatiados. Tudo em nome de um sistema onde se ganha. Aqueles que eram mais fracos, tendo em vista que nessa época ser fraco era ser ausente de benevolência, ser ausente de ser uma pessoa longânime, ser ausente de ser bom ou boa. Essas pessoas, elas trabalharam em favor do caos, em favor de destruir aquilo que era para ser perfeito. Então, utilizaram daquilo que tinham, mas tinham nada, diferente de hoje, que nós olhamos para o número do algoritmo que está lá em nossas contas de instituições financeiras que ajudaram a destruir a humanidade, junto das religiões e, enfim. Naquela época, ter alguma coisa
era ser alguma coisa, era fazer alguma coisa. Você ter alguma coisa era você ter sentimentos nobres, era ter pensamentos que não poderiam ser comprados jamais. Essas pessoas se juntaram e, quando perceberam que tinham de nada, organizaram um sistema em que poderiam não falar sobre valores, mas colocar preço em cada uma das coisas. E você já deve imaginar do que eu estou falando. E isso foi passando de tempo em tempo, até que folhas pálidas passaram a ter mais valor do que pessoas que são constituídas de esqueleto, órgãos, tecido adiposo, uma mente pensante, um coração pulsante, constituídas de vida. Objetos que estão fadados a morrer, assim como nós, seres humanos, todos viraremos petróleo um dia, se tivermos sorte. E tudo isso passou a ter mais valor do que o de fato valia. Bom, não satisfeitos, partiram desses ancestrais nossos humanos em busca de conquistar, acumular, conquistar e acumular. E quando as ideias não valiam mais, passaram a utilizar aquilo que tinham de mais primitivo, sua força física, sua força bruta, para tomar aquilo que o outro possuía. E de posse em posse, descobriram que a vida era curta demais para acumular tanto. Então aquilo que era para ter sido uma bênção, ter filhos, ter uma família, expandir em amor, tornou-se apenas mais um trabalho. Criaram-se então instituições, as amorosas, afetivas, religiosas, financeiras, tudo para garantir que o nosso ego permanecesse vivo, mesmo depois que partíssemos. Casamentos tornaram-se contratos, contratos que garantiam que outro ser vivente nos pertencia, para que quando gerássemos vida, tivéssemos a certeza de que foi uma vida gerada por mim que continuará usando o meu dinheiro. E o mundo viu que isso era muito bom. O mundo viu que ter, gastar, poder, e poder. Poder adjetivo, poder advérbio, poder substantivo, poder mágico, poder. É bom demais.
Então Sist começou a trabalhar novamente, criando outros sistemas para que olhássemos para a diferença, para a diversidade como algo ruim, como algo pútrido. A minha cor é diferente da sua. O meu sexo é diferente do seu. Minha religião é diferente da sua. E com certeza todas as coisas que eu escolho para mim são as melhores. Então, chegou o momento de espalhar sistemas por todo este mundo. E foi assim que os valores passaram a se inverter. Aqueles que no começo eram fortes, porque amavam, eram benevolentes, eram resilientes, eram ajudadores, passaram a ser os fracos. Aquelas que nasceram e desde sempre souberam tão bem como cuidar. Era quase que um aspecto fisiológico e natural. Passaram a ser tratadas também como fracas, como manipuladas. Aqueles que sabiam como proteger passaram a ser chamados de fracos, de perdedores. Há um sistema bom. Imagine que o sistema, ele é uma caixinha. E essa caixinha ela pode ser guardada em duas prateleiras. Uma prateleira está na direita e a outra está na esquerda. Quando eu coloco esta caixinha na direita, eu tenho um sistema que é muito controverso. É um sistema que tem o ego como princípio de tudo. Mas assumir isso é difícil demais. Então o que covardes fazem? Eles se refugiam nas mesmas instituições que os seus antepassados criaram. A religião, as instituições financeiras, as instituições sociais nas quais nos relacionamos. E eles têm como Deus a moral. Porque se eu falar o tempo inteiro que é o meu ego, as coisas vão pegar muito mal. Então eu corro para a moral e digo que tudo é por conta dela. A moral é maior do que eu mesmo. Não sou eu que está falando, está escrito ali. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. É este livro. É esta pessoa. É esta instituição. Enquanto, na verdade, tudo que se está querendo ser dito é: eu acredito nisso. Eu acho que tem que ser assim. Eu quero que seja desse jeito. Eu sou Deus. E aqueles que cansam de ser oprimidos por essa chatice dizem que se o mundo não for mudado, destruiremos tudo. E vamos colocá-lo na prateleira à esquerda. Por que não? E se ele for colocado na prateleira à esquerda, ali as coisas são diferentes porque há uma sensação de liberdade, há uma sensação de cooperação, há uma sensação de harmonia. Existem tantas sensações tão boas que não caberia descrevê-las aqui. Mas
toda essa clareza moral que a prateleira da esquerda nos possibilita é um pouco problemática. Porque o ego que endeusa a prateleira da direita, ele também endeusa a prateleira da esquerda. O ego são os parafusos que mantêm as prateleiras de pé. Se na prateleira da esquerda a vida vale mais do que a liberdade, então por que, quando as vidas que são importantes para o nosso ego são feridas, tiradas, machucadas, nós queremos tirar essa vida? Nós dizemos que eu não queria usar essa palavra, mas eu não pensei em sinônimo melhor. Que somos contra o fascismo. Mas a partir do momento que eu sofro qualquer tipo de perigo, não só em relação ao meu corpo físico, ao meu corpo intelectual, ao meu corpo espiritual ou emocional. Quando o meu piano, que custou um pouco menos de R$4.000, corre perigo, eu vou buscar as mesmas forças que a prateleira da direita usa. Eu quero que esse patrimônio seja protegido. Não somente esse, mas eu quero que os outros patrimônios também sejam protegidos. E tão denso quanto esses acordes desafinados, eu me encontro. Porque o sistema do ego habita em todo lugar. O CIST já dominou tudo. O CIST está dentro de nós. Será que as minhas falas de hoje não são falas do CIST? Será que eu não estou fazendo a vontade dele? O que de fato eu desejo? Expandir a consciência de pessoas que só Deus sabe o nome? Ou será que eu quero que essas reproduções passem de 1 milhão para que eu receba $3.000? E assim eu tenha mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, com quem eu amo, sem precisar trabalhar tanto. E assim que eu tiver tanto, eu virei até aqui e vou dizer que não é tão bom assim ter. Eu gostaria de ter sido um herói, quando lembro que não sou como dói, mas ia doer mais se me desse esse poder, pois ditadura de verdade o mundo ia conhecer. Deus tem misericórdia, coisa que nunca vou ter, pois sacaneio quem merece matar e a quem tem que morrer. Posso ser meio moralista, um delírio teatral, mas se votar em mim vou destruir todo o mal. Vamos pra
Ouça com muita atenção, pois o que vou contar aqui nunca conto na sessão. Eu gostaria de ter sido Deus, ter construído o céu, a terra e o mar e o sol também, ter um mundo pra governar. Eu desejo do fundo do meu coração ser criador, criar a dor